vocês nessa manhã maravilhosa que Deus nos proporcionou. Eu estou alegre e somos felizes e estou alegre nessa manhã porque boa parte das coisas estão indo bem e não teríamos lugar melhor para estarmos nesta manhã do que na casa do Senhor, para a gente meditar na palavra de Deus. É muito maravilhoso meditar na palavra de Deus, é uma diversão para o salmista, né? Recrear-se na palavra de Deus, e creio que também para você é uma diversão, é uma alegria poder também meditar na palavra do Senhor. Estarmos aqui nessa manhã é uma aula, tá? Uma aula para todos nós aqui. O professor é o Espírito Santo, né? Então é uma aula, todo mundo tem direito aqui e obrigação de participar, tá? Você é obrigado a participar da aula com perguntas, com intervenções aí, não tem problema, tá? Questionar, não tem problema questionar o professor aqui, o ministrador da aula, tá? A aula pode ser discutida, sem problema, pode ter mais de um ponto de vista. Se todo mundo aqui já tivesse, todo mundo pensando igualzinho, certinho, né? Não haveria razão para nós estarmos aqui, tá? Estamos aqui porque cada um de nós temos concepções, temos visões, né? Não temos a totalidade da palavra de Deus, cada um de nós, então a gente vai lendo, vai entendendo, vai discutindo e todo mundo vai crescendo a partir disso, tá? Por isso que isso é uma aula nessa manhã para todos nós, ok, irmãos? Tá? Então você tem liberdade para levantar a mão aí e participar. Qual que é o objetivo desta lição nesse trimestre? Qual que é o objetivo dessa lição? Quando nós olhamos para esta capa, até os confins da terra. Então, qual que é o objetivo para nós? Qual que é o objetivo desta lição? É nos estimular ao evangelismo. Não para o evangelismo, mas para as missões transculturais. O objetivo desse trimestre vai além do evangelismo, mas é nos estimular, nos incentivar para que a gente vá a outras nações. O objetivo específico desse trimestre é missões transculturais. Aí a gente está fundamentando, né, esse trabalho nessas 4 primeiras aulas, tá? Onde nós vamos ver que Deus é um Deus missionário, tá? Então o objetivo é convencer eu e você de fazermos missões, estimular-nos a fazermos missões, nos conscientizar de que precisamos fazer missões. Qual que é a tua consciência a respeito de missões? Você está fazendo missões? Transcultural? Não, transcultural não. Transcultural não. Você não está fazendo? Não, a gente faz a cultural. Às vezes eu faço, porque tem chileno e tem haitiano. Eu estou perguntando para a consciência de cada um, entendeu? Consciência de cada um. O Alex está dizendo que não está fazendo, ele está consciente de que ele não está fazendo. A irmã Elisete está consciente de que está fazendo. E você? Qual que é a tua consciência de missões transcultural? Qual a tua realidade? Estamos no Brasil, então aqui, por mais que a gente faça, seria cultural ainda, né? Não sei se entendeu? Então, cultural é quando você uma etnia totalmente diferente da nossa. Então, por isso que essa lição é muito importante, irmãos. Por isso que essa lição é muito importante.
Por exemplo, eu tenho consciência de que eu estou num projeto de missão transcultural. Eu faço parte do corpo da igreja. Eu faço parte do corpo da igreja de Cristo na terra. Então, se eu faço parte, qual que é a missão dessa igreja? Qual que é a missão do corpo de Cristo na terra? Missões. Missões. É a missão da igreja, a única missão da igreja é fazer missões. Tá lembrado quando você pega o teu cartão, o teu talão de dízimo lá? Está escrito, essa oferta é para você manutenção do templo, é para missionários, é para o evangelismo, é para uma ajuda para os obreiros, entendeu? Quando eu estou contribuindo no corpo da minha igreja, eu estou contribuindo, eu tenho consciência de que eu estou contribuindo para missões. Eu entrei nesse corpo, e esse corpo, essa instituição, a principal obrigação dela é fazer missões. Então, quando nós estamos congregando aqui, o objetivo da igreja é fazer missões. Por exemplo, eu até então não pude ir para uma outra cultura, que é o objetivo, que seria o objetivo de cada crente, ir. Jesus deu a ordem para todos ir, ir até a Samaria, ou ir até a Judéia, ou ir até Jerusalém, ir até a Judéia, ir até a Samaria e até os confins da terra. Até então eu não pude ir pessoalmente a uma outra nação, mas o corpo no qual eu participo, existe um projeto maior onde todos nós contribuímos com esse propósito. A igreja se comprometeu, com esse propósito. O líder do campo aqui, ele se comprometeu com esse propósito. Quando nós contribuímos, quando é arrecadado e ali está escrito missões, ele está se comprometendo com esse propósito da igreja. Então, a minha obrigação nesse corpo aqui, nessa pequena parte do corpo de Cristo, é ser fiel nos meus dízimos e ofertas para esse propósito. Se estão fazendo, Jesus não vai cobrar de mim. Se não estão fazendo, se estão fazendo, eu participei. Se não estão fazendo, se não está chegando lá na ponta, Jesus não vai cobrar de mim. Mas você tem que se conscientizar de que você está fazendo missões. Quando você é fiel nos dízimos, e ali está escrito que você está fazendo missões. Quando você está dobrando o teu joelho, falando, Senhor, alcança o africano, alcança o americano, alcança o asiático, alcança o europeu, Você está fazendo missões. Então, o objetivo desse trimestre é dessa conscientização, de que nós precisamos fazer missões. Dá para a gente contribuir nessas missões, contribuindo com dinheiro, orando, com consciência e indo. E aí é particular de cada um de nós com Jesus. Até na onde eu posso ir, Jesus? Até na onde o Senhor está me chamando para ir? Tem alguns que é para ficar aqui mesmo em Pinhais. Tem outros que é para ir para Curitiba. Tem outros que é para ir para o Nordeste. E tem outros que é para ir para a Europa, para a África. Agora é eu dar ouvidos ao Espírito Santo, como um dia o Espírito Santo falou para Paulo, e Barnabé, ou na igreja na qual eles congregavam em Antioquia: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho preparado. Levantou a mão? Pode falar. O irmão já respondeu a pergunta que eu queria fazer. Então, o objetivo da aula, irmãos, desse trimestre, é de essa conscientização. Nós temos que nos conscientizar de que a igreja é para fazer missões. Começa com o evangelismo, mas não para no evangelismo. A igreja, o propósito de nós estarmos na terra é fazermos missões. Nós estamos hoje mais ricos, mais inteligentes, mais intelectuais, mas estamos fazendo menos missões
do que outrora, quando éramos mais simples, quando éramos mais pobres e conhecíamos até menos o grego e o hebraico e homilética e hermenêutica, né? Nós fazíamos mais. Então o objetivo dessa aula aqui não é que a gente venha destilhar conhecimento, mas que a gente venha se conscientizar, né, de que independente do nosso grau de conhecimento, nós precisamos fazer missões. Podemos fazer um pouco mais. Eu não sei, né? Isso que eu perguntei da conscientização de cada um, não sei de cada um de vocês, mas nós podemos fazer mais missões, né? Podemos fazer mais e mais missões, porque esse é o propósito da igreja, tá? Esse é o plano de Deus. Por que missões? Tá? A missões é fazer Cristo conhecido. Missões é fazer Cristo conhecido, porque Cristo, antes de você orar e contribuir, né? Testemunho, né? O testemunho antes de tudo, porque a gente tem que orar por eles também, se contribuir, né? Ir, quem puder ir, né? Mas antes de tudo é o testemunho. antes de tudo, é o discipulado. O discipulado é que nos prepara para um bom testemunho, né? O discipulado é que nos prepara para um bom trabalho de testemunhar Cristo. Por isso que os discípulos tiveram muito resultado, porque eles foram muito bem discipulados por Jesus, né? Jesus não teve pressa de os enviar. Primeiro, os preparou muito bem, né? E às vezes a gente se precipita, porque nós temos aquela noção de que Jesus vai voltar hoje, né? Literalmente, e daí a gente quer salvar todo mundo hoje. Não, e não é assim. Nosso trabalho é pregar o Evangelho, não se preocupar com o dia. Jesus falou para a gente não se preocupar com o dia da volta dele. Faça seu trabalho, se entretenha no trabalho, esqueça do dia da volta de Jesus, mas trabalhando, entendeu? Então vocês, né? Até ele falou: o que vocês vão ficar olhando aqui para o céu, varões galileus? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, vamos trabalhar, entendeu? Então vamos pregar o Evangelho e esquecer da volta de Jesus, trabalhando. Hoje tem gente esquecendo, mas folgando, né? Passeando, esquecendo da volta. Não é isso, mas esquecer da volta nesse objetivo de trabalhar, se entreter no trabalho, né? Quando a gente está trabalhando, né, sem ficar pensando na hora do fim do trabalho, a hora não passa mais rápido? Não acontece assim? Mas quando a gente fica, não vejo a hora de chegar o sábado, né? Não vejo a hora de chegar o domingo, parece que demora daí um mês, né? Uma semana, né? Então por isso se a gente se preocupar com o trabalho, em estar testemunhando de Jesus, falando do Evangelho, né? A gente abrevia a volta de Jesus, a gente faz ele vir mais rápido, chegar mais rápido. Mas quanto mais a gente fica só se preocupando, né? Olhando para o mundo tão complicado, falando para Jesus voltar, né? Maranata, vem Jesus, né? Só por causa dos problemas do mundo, e parece que ele não vem nunca, né? Parece que ele demora. Tá? Então, o propósito é de nos conscientizar de que nós precisamos e podemos fazer mais missões, tá? E como as missões estão retratadas no Novo Testamento. Na aula passada a gente viu, né, de como as missões estavam retratadas no Velho Testamento, tá? Então, missões é tornar Cristo conhecido, tá? Tornar Cristo conhecido. E a missão de Israel era que Cristo aparecesse ao mundo por intermédio deles, né? Era a missão de Israel, ser a casa na qual Jesus iria nascer, a nação santa na qual Jesus iria nascer. Jesus não poderia nascer no meio dos idólatras, no meio de uma mulher que adorasse um outro Deus, né? Então Deus prepara aquele povo para que o seu filho nascesse por intermédio daquele povo. E todo o Velho Testamento
Testamento aponta para a vinda do Cristo. Todo o Velho Testamento, desde Gênesis, passando por todos os profetas, eles estavam apontando para a vinda do Salvador, da descendência de Davi, da descendência de Israel, né? Ele nasceria do povo de Israel, né? Que seria uma bênção para todas as nações, não somente para Israel, mas ele seria a bênção, né? Caracterizada lá em Abraão, por causa da fé dele, né? Então todo mundo é abençoado em Abraão quando tem fé. Todas as famílias são abençoadas quando elas creem como Abraão creu, tá? Não é porque foi da descendência biológica de Abraão, mas quando toda a família crê como Abraão creu, é abençoada, entendeu? Então era o exemplo de fé que seria a bênção para todas as nações, tá? Por isso ele é o pai daqueles que creem, daqueles que têm fé no Deus único, né, que enviou Jesus Cristo, tá? Da linhagem, até fala da descendência de Davi, né? Da descendência de Davi vem o Cristo, o Salvador, tá? E essa era a missão de Israel, tá? Ser a casa do Messias, onde ele nasceria. E Cristo veio porque o plano de Deus é Cristo. De eternidade a eternidade, Deus não tem dois planos. O plano de Deus é Cristo, tá? É Cristo, né? A gente vai ver aqui nessa lição que o autor fala que Deus preparou Israel, daí Israel falhou, daí preparou um outro povo, nada disso. Deus preparou Cristo para a humanidade e ele passou por Israel. Israel cumpriu o papel dele, que era ser a casa de Cristo, e essa casa era para ser mais santa. Quando eles pecavam, Deus precisa purificar essa casa para que meu filho nasça nessa. Quando eles falhavam, quando eles pecavam, quando eles adoravam outros deuses, Deus chicoteava eles, entendeu? A ponto de mandar eles para a Babilônia para purificar eles, para eles continuar no plano de Deus. Deus, assim como Israel, as 10 tribos foram para o cativeiro e se dispersaram, Deus falou, não, eu tenho o meu plano, que é Cristo, e ele passa por Israel. Então eu vou trazer de volta as 2 tribos, tá? De Judá, vou manter essas 2 tribos por causa do meu plano, né? Por causa, né, do meu pacto com Davi, né? Porque de Davi viria o Salvador, o Cristo, né, que governaria todas as nações. E o plano de Deus sempre foi a igreja. O plano de Deus sempre foi a igreja, porque a igreja agrega todos os povos, né? A igreja agrega todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Desde o princípio, Deus é o Deus de todo o universo. A Bíblia fala assim que Ele é o Deus do céu, da terra e dos infernos. Ele é o único Deus de todos os lugares. Tá? Mas os povos abandonaram ele, todos os povos abandonaram Deus. Então Deus foi lá e pega Abraão e fala, eu vou fazer um povo para mim, né? Para que todos os outros povos vissem que aquele povo era o povo de Deus, tá? E Deus nunca fechou a porta para nenhum outro povo. Qualquer outro povo que quisesse ser salvo teria que entrar na comunidade de Israel, na época antes de Cristo vir. Teria que entrar, né, na comunidade. Se quisesse fazer parte do povo de Deus, qualquer um podia, tá? Menos os moabitas. Né? Um dia que Deus amaldiçoou os moabitas, não era para aceitar ele, mas mesmo assim, uma que teve fé, ela conseguiu ainda transpor essa barreira, que foi Ruth. Ela crendo, né, mesmo que não era para recebê-las, né, mas ela crendo, ela foi aceita entre os judeus, né? Então, todo homem teria que ser circuncidado, né? Tinha que vir fazer parte do pacto ali, da lei, para fazer parte do povo de Deus. Mas o plano de Deus sempre foi a igreja. E a igreja, como que a gente entra na igreja? Pela lei ou por Abraão? Pela fé em Abraão, tá?
Pela fé, pela mesma fé que teve Abraão. Por isso que, né, a lei, ela não foi capaz. Mas Deus já sabia disso, entendeu? Mas já estava fechada a porta? Não, né? Quem estava na lei, mas tinha a fé de Abraão, já estava sendo salvo. Quem tinha, não bastava só a lei, mas tinha que ter a fé de Abraão, que era antes da lei. E a igreja está incluída não na lei, a igreja está incluída em Abraão, na fé de Abraão. Já estava desde o princípio pela fé. E isso, irmãos, o maravilhoso da palavra de Deus é isso, é incentivá-los, nos incentivar a ler a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem vai nos dando entendimento. Tá? É impossível um professor te ensinar, qualquer professor. Você só vai conseguir acessar o conhecimento se você estiver lendo a Bíblia e o Espírito Santo agindo em você. Daí a gente vai discutindo a palavra, meditando na palavra, e ela vai alumiando, e a gente vai enxergando mais, vai tendo mais entendimento. Deus vai abrindo o nosso entendimento para a gente ir entendendo essa dimensão gloriosa que é a palavra de Deus. E quando nós temos dificuldade, né, a gente pede para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, abre a minha mente, né, para me entender a palavra de Deus, que foi o que aconteceu com Lídia, né? Por mais que ela não tenha pedido, a Bíblia fala que Deus abriu o entendimento dela para que ela entendesse o que Paulo estava falando, né? E Deus, ele percebe isso quando a gente tem interesse, quando a gente tem vontade. Eu quero entender a palavra de Deus. E aí ele fala: você está querendo entender? Então eu vou abrir o entendimento, né? E quem não quer entender, como os judeus, eles não queriam, Deus endurece, Deus fecha o entendimento, sabia? Quem só quer aprender para questionar, para duvidar, para fazer intriga, né? Tipo, para pegar no pé do professor que é limitado, Deus fecha o entendimento, sabia? Deus endurece, que era o caso de Faraó. Ele não queria crer, ele não queria entender. O propósito dele era lutar contra, entendeu? De propósito e conscientemente, que não era o caso de Paulo. Paulo achava que estava ali perseguindo a igreja, agradando a Deus. Ele achava que ele estava, né, em prol do Deus de Israel, todo aquele empenho em acabar com os cristãos, que não era o caso do Faraó. Então, quando a gente tem esse desejo, essa vontade, Senhor, eu não estou entendendo nada, me faça entender. Daí Deus, foi também quando Jesus fala aquela parábola do semeador, e os discípulos dizem para ele: Senhor, a gente não compreendeu nada, uma parábola simples, que todos nós ouvimos hoje, né? E a gente entende bem fácil. E eles: não entendemos nada, Jesus, até quando eu vou ter que aturar vocês? Aí ele teve paciência, né? E eles foram uma bênção, os discípulos, tá? Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, pelo fato de ter sido enviado de Deus, tá? Messias quer dizer o enviado, tá? Ele trouxe consigo um plano de resgate. Não, ele era o plano, né? Ele não trouxe o plano, ele era o plano, né? Ele era o plano de resgate de toda a humanidade, tá? Que envolve todos os seus seguidores, tá? Então não tem seguidor de Cristo que esteja fora desse plano, tá? De ser o quê? De ser uma testemunha de Cristo, tá? De ser uma testemunha de Jesus Cristo. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Certo é que tem pessoas, né, que são chamadas para deixar tudo e cuidar dessa missão. Tem pessoas, tem homens, tem mulheres que são chamados a não casar, a não trabalhar, para fazer essa missão, como os discípulos. A Bíblia fala que eles abandonaram tudo ali, começaram a seguir Jesus Cristo 24 horas por dia. Até eu assisti uma série inglesa que, né, não está na Bíblia, mas me conta assim,
que eles foram lá vender os barcos, pegaram o dinheiro, deram para as mulheres e foram seguir a Jesus. Tal foi a dedicação que eles tiveram para Jesus. E Jesus, quando Jesus fala dos eunucos, né, tem uns, né, que se fizeram eunucos por causa do reino, né, ou seja, deixaram até o fato de ter uma casa, de ter uma esposa, para servir a Jesus, tá? com mais tempo, tá? E outros são chamados para ser testemunha de Jesus entre políticos, né? Como Jesus chama, né, o senador, como Jesus chamava as mulheres para contribuir ali, esposas de homens importantes, elas contribuíam, né? Então todos têm o seu papel, né, em Jesus Cristo, tá? Se nós estamos ligados em Jesus, irmãos, nós estamos no propósito de Deus. Se você está ligado em Jesus, você está no propósito de Deus e você é feliz, sabia? Você é feliz sendo servente de pedreiro, sendo empregada doméstica, sendo motorista de Uber, sendo presidente do Brasil, sendo empresário. Se você está ligado em Jesus, você é feliz. Então, se nós estamos ligados em Jesus, nós estamos no plano de Deus. Tá? Só que se nós não estivermos ligados em Jesus, não importa o que nós estivermos fazendo, a gente não está no plano de Deus, não está no propósito de Deus, e seremos infelizes aqui e na eternidade, né? Mas se nós estivermos ligados em Jesus, né, não importa qual é a nossa atividade. A Bíblia chega a falar assim, ó, quem é escravo, nem se preocupe em querer deixar de ser escravo. Na época a Bíblia fala, né? Mas se você tiver oportunidade, deixe de ser escravo. Mas até um escravo, né, ele seria feliz ligado em Cristo Jesus. Tamanho é o poder do Evangelho que foge ao entendimento intelectual e humano aí das pessoas que tentam entender, né? Então a gente fica procurando fazer todo mundo feliz olhando para o PIB do país ou para a renda per capita, né, que é um país, né, com alto PIB, né, e uma alta renda per capita, mas as pessoas que vão ser felizes. Não, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é Cristo. E se nós estivermos ligados em Cristo, nós somos felizes. Estamos aptos a passar por todas as dificuldades dessa vida. Uma pessoa feliz é aquela que está preparada para enfrentar a morte, preparada para enfrentar um câncer, preparada para enfrentar a falta de dinheiro, preparada para perder um filho, preparado para perder o marido, preparado para todas as desgraças dessa vida que virão sobre quem é crente e quem não é crente, virão, e quem está feliz está preparado para tudo isso. Esse é o Evangelho de Cristo. Estava conversando com o irmão antes, falando, muitas pessoas conhecem muito a Bíblia, mas não conhecem o Evangelho. Conhece a Bíblia para ficar pregando, para pregar muito bonito, para pregar muito maravilhoso. Muitos conhecem a Bíblia para pregar para os outros, mas não conhecem o Evangelho. O Evangelho é você viver a Bíblia. O Evangelho é você viver a Bíblia. Antes de tudo, você não conhece para pregar, você conhece para viver. Quando você vive, daí você prega como Jesus pregou, com o poder que Jesus pregou, tá? E hoje a gente vê um evangelho que muitas vezes não funciona por causa desse propósito. As pessoas decoram Bíblia para pregar para os outros para ganhar dinheiro, mas não vivem o evangelho. E o objetivo nosso é viver o evangelho. Nós estamos aqui nesta manhã para viver o evangelho. E viver o evangelho é anunciar Jesus, ir anunciando a Jesus, conhecendo a palavra, se alimentando da palavra e anunciar Jesus sem interesse, sem querer curtida, sem querer dinheiro, sem querer isso, né? E hoje a maior parte das ofertas das igrejas não é para o evangelho ser anunciado, mas é para enriquecer bolsos, enriquecer vidas, enriquecer homens, ficar acumulando dinheiro, juntando riqueza,
aqui na terra. E nós precisamos desse entendimento, precisamos dessa consciência, entendeu? Para que a gente, né, possa orar a Deus, né, e não sermos bobos, tá? Não sermos, ele fala para a gente ser prudente, né? Mansos e prudente, manso como a pomba, né? E mais prudente como as serpentes, tá? Então crente não é para ser bobinho, tá? Crente é para ser a pessoa mais esperta da terra. A gente não pode ser enrolado por palavras bonitas, tá? Então uma árvore se conhece pelos seus frutos, tá? Então se o fruto é ruim, a árvore é ruim, né? A fonte, água doce ali, se a fonte da água é ruim, a fonte é ruim, entendeu? E a gente não pode ser bobo, não pode aceitar ser enganados, entendeu? Assim, passivamente, tá? Deus missionário é revelado no Novo Testamento. Então todo o Novo Testamento revela esse Deus missionário. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário. Está no primeiro tópico lá, estou olhando para vocês. Aquele que envia, tá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel alcançou. Está dizendo ali que Israel não alcançou. Israel alcançou o objetivo divino, que era ser a casa do Cristo, tá? Você pode ler o Velho Testamento e você vai ver que Deus não deu ordem para eles saírem e irem para as outras nações, tá? O objetivo era que as outras nações viessem a ele e estaria a porta aberta, tá? E eles alcançaram esse caminho de que eles eram o único povo do Deus verdadeiro. Foi comprovado como? Com Ruth vindo, com Raabe vindo, com aquela viúva de Serepta, né, com a rainha de Sabá. Muitas pessoas vieram falar, por causa dos homens e das mulheres de Deus, viram que o povo de Israel era o povo de Deus, tá? Então eles alcançaram o objetivo. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito. Agora, o propósito da igreja nunca foi para ficar dentro de quatro paredes. O propósito da igreja é ide. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora de Jerusalém, daqui de Israel, eu vos envio para todas as nações, tá? Desde o Pentecostes, já a gente vai ver ali que tinham reunidos judeus de todas as nações estavam ali no dia de Pentecostes. Deus já de propósito usa esse dia de Pentecostes, né, para derramar o Espírito Santo, e daí todos aqueles que estavam ali de várias nações já saíram dali, daquele dia da festa, para vários lugares, já levando Cristo Jesus. Onde eles foram, eles levaram Cristo Jesus, ainda que eles não tinham essa consciência de que era para pregar. Eles tinham dificuldade de pregar para as outras nações. Tanto é que você vai ver a dificuldade que os próprios discípulos tinham de pregar o Evangelho para os outros povos. Eles ficaram trancados em Jerusalém. Dentro de Jerusalém eles fizeram um trabalho extraordinário, mas eles tinham dificuldade de sair até mesmo de Jerusalém. Precisou, sabe o que? Precisou uma perseguição, né? Deus vai dar uma perseguição para que eles se dispersassem. E você pode ler Atos ali que eles se dispersam e eles iam entre os outros povos pregando para os judeus. Até que alguém lá, uns discípulos, começaram a vir, vamos pregar para os gregos. Começaram a pregar para os gregos e é fundada a igreja de Antioquia. Pedro tinha uma dificuldade tremenda de entrar na casa de Cornélio. Deus teve que criar um baita cenário, como dar uma aula para a criança, para que ele entenda
né? Você tem que ilustrar a aula assim com desenho e tal e mímica para que a criança entenda. E foi o que Deus fez com Pedro para que ele entendesse. Abriu lá a visão dele, deu uma visão para ele, mostrou todos os animais lá, falou: mata e come, Pedro. Ele: não, Senhor, de jeito nenhum, nunca comi. E Deus estava falando para ele: ó, rapaz, para você pregar para os impuros também, é para você pregar para os gentios também. Ah, daí aparece, quando ele sai da visão, aparece lá os enviados de Cornélio, para que ele fosse até a casa de Cornélio. E ele vai lá, tem dificuldade ainda de entrar na casa de Cornélio, chega já se desculpando, não podia estar aqui, né? Então, e daí Deus chama Paulo por causa dessa dificuldade deles de irem aos gentios. Deus chama Paulo, que era um judeu, que vivia no meio dos gregos, para pregar o evangelho. Porque se fosse depender dos discípulos, né, seria muito mais demorado do que a obra que Deus usa Paulo para realizar. E o objetivo de Deus era que todos os povos ouvissem o Evangelho. Tá? Uma perspectiva missionária do Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado, não gosto de ouvir essa palavra aqui, tá? No seu propósito missionário. Israel não falhou no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, tá? A igreja de Cristo. Tanto é que a igreja inicial, ela é formada de gentios ou de hebreus, ou de judeus, ou de israelitas. A igreja é formada por israelitas. Deus não formou um novo povo. Deus queria que todos os judeus fizessem parte. Deus queria até que acabasse com o judaísmo, era o objetivo de Deus, que acabasse com a religião judaica, e todos os judeus fossem agregados ali na igreja dos discípulos, que ali a igreja de Jerusalém era a igreja de judeus. Esse era o objetivo. E depois a Bíblia fala em Efésios que Deus fez um único povo. Deus fez um único povo. Deus não fez mais um povo. Deus fez dos dois um único povo. Deus junta gentios e hebreus e judeus na igreja, no corpo de Cristo. Está lá em Efésios, né? Deus faz de dois. Deus tirou o muro que separava e une os dois povos num único, que é a igreja, composta de todos os povos da terra, que na época era separado em dois, judeus, né, e gentios. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A igreja, à luz dessa revelação, à luz dessa revelação bíblica e de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o evangelho a toda criatura. Tá? Às vezes a gente tem essa noção, né, de que todos os povos já ouviram o evangelho. Tá? Eu creio que 90% já ouviu, né, que estão nas grandes cidades, onde tem acesso, né, aos meios de comunicação, ouviram. Isso não quer dizer que aceitaram, tá? E o nosso trabalho da igreja é pregar. Aceitem ou não, o trabalho da igreja é pregar, não é salvar toda a terra, é pregar o evangelho para todas as nações, tá? E hoje as nações que não ouviram o evangelho são nações que estão restritas, tá, a lugares ainda muito difíceis de chegar, tá? Seja no interior da África, seja no interior da Amazônia, né, no interior da Ásia, né, ou lá no interior da Austrália, tá? E é nesse propósito que nós deveríamos focar as nossas orações, tá, para irmos aos povos ainda que não ouviram o evangelho, né? Tem muito brasileiro querendo ir para os Estados Unidos, fazer missão lá em Miami, em Boston, né? Ou na Europa, mas se nós quisermos realmente fazer o que é necessário, é ouvir o Espírito Santo, aonde ainda não se ouviu o evangelho, tá?
tá? Ainda onde não se ouviu o Evangelho. Esse deve ser o objetivo da igreja, irmos aonde ainda não se ouviu o Evangelho. Nós estamos indo ali para a igreja de Piais, está enviando ali para sudoeste do Paraná, tá? Estamos enviando missionário para lá, tá? Mas se nós estivéssemos realmente preocupados, né, nós estaremos aí orando a Deus, preparando, né, para a igreja de Piais pode preparar um missionário, pelo menos a oferta dos irmãos, preparar um missionário para enviar para um local onde o Evangelho ainda não chegou. Aqui, pelo menos nas grandes cidades do Brasil, né, não tem brasileiro que vai chegar no céu e vai poder falar lá que não ouviu o Evangelho, né? No meio da Amazônia, da vida aí, né? Até os índios já estão com os meios de comunicação lá. Então esse dia foi descoberto uma tribo lá na Amazônia que ela nunca teve contato com nenhum de nós aqui. Então pode ser que temos povos ali, e esse deve ser o objetivo da igreja, né? Hoje muitos querem fazer missão aqui, implantar igreja, né, visando mais as ofertas, tá? Mais onde tenha gente aí para ofertar, e o foco deve ser ir na onde as pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Missões dos Evangelhos em Atos dos Apóstolos, tá? Então o objetivo dessa aula é mostrar que Mateus era um livro missionário, tá? Mateus foi escrito para qual povo? Judeu. Marcos foi escrito para qual povo? Oi? Para os romanos. Lucas foi escrito para qual povo? Os gregos. E João foi escrito para qual povo? Para todos, o Evangelho universal. Olha como Deus usou 4 pessoas para que abrangesse todos os povos da terra, o Evangelho. Atos e todas as nações, tá? Então as cartas de Paulo, elas são missionárias. Paulo, na primeira viagem que ele fez, ele vai a uma distância. Na segunda viagem ele vai mais longe. Na terceira viagem ele vai mais longe. Ele tinha um propósito ainda de ir até a Espanha, que era mais longe. Essa quarta ele não conseguiu. A quarta viagem dele foi ir para o céu, quando ele vai para Roma e perde o pescoço e vai para o céu. Então todo o Novo Testamento é estritamente missionário, tá? Nos Evangelhos, de acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão, ou seja, ide por todo o mundo, tá? Cada evangelho, o mesmo evangelho para Mateus era para que eles conhecessem Cristo, e para Mateus era para que os judeus conhecessem Cristo e fosse a todas as nações. Também o de Marcos para os romanos, para que eles conhecessem Cristo e fossem como eles foram com o Império Romano para todas as nações, tá? E o de Lucas também era para que os gregos conhecessem a Cristo e fossem a todas as nações, tá? E o de João, que era o Evangelho universal, né, para que todos conhecessem a Cristo, né? Ele termina o seu Evangelho dizendo assim: o objetivo desse Evangelho é que vocês conheçam a Cristo e que Ele é o Filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, né? Todo mundo conhece a história de Filipe, tá? Só que ele ali ainda não foi transcultural, tá? Porque esse eunuco
ele era judeu, tá? Ele trabalhava, né, na alta corte da rainha lá da África, e ele veio para adorar em Israel. Então ele era um judeu, ele havia vindo para adorar, tá? Participar da festa. Então Felipe vai e explica para ele, né, o livro que ele estava lendo, evangeliza ele, fala de Jesus para ele, e daí ele, esse daqui que vai se tornar um evangelista transcultural, tá? Esse eunuco que vai se transformar num etíope, que vai se transformar num evangelista transcultural. Ele vai levar lá para a Etiópia o evangelho. Depois de ele ter anunciado o evangelho, batizou nas águas, tá? Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, tá? Todos os seres humanos são alvo do amor divino. E tem muita gente que se rebela contra os judeus, né? Odeiam os judeus porque não entendem isso aqui, que acham que Israel é o único amado de Deus, né? Tem raiva dos judeus por eles dizerem que eles são o único povo de Deus, tá? E é nisso que Israel acaba atraindo muita fúria dos outros, né? E quando ele tem que transmitir que Deus não é Deus só dos judeus, Ele é de todos os povos e Ele ama todos os povos. Deus nos ama. Deus ama o africano, Deus ama o asiático, Deus ama o europeu, Deus ama todos os povos da mesma forma. Só que as pessoas, né, eles olham assim, né? Por que Deus permite então tanta tragédia? Tanta criança morrer de fome, criança que é abusada, tanto assassinato, tantas guerras. As pessoas confundem amor com gostar. Deus ama e Deus deu a solução para todas essas desgraças, tá? Mas Deus não gosta de quem é idólatra. Deus não gosta de quem vive se jogando no pecado. Deus não gosta de quem se conforma com o pecado. Deus não gosta. Deus nos ama e enviou a solução para a gente sair do pecado. Mas quem não sai do pecado vai atrair todas essas desgraças. Quem não sai do pecado atrai todas essas desgraças. Seja criança, seja mulher, seja adulto, seja branco, seja preto, né? Se não entender o plano de Deus, que é aceitar a Cristo, que nos livra de todas essas desgraças, vão morrer, tá? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus enviou a solução para o pecado, que é Cristo. Se aceitar a Cristo, está aberto, seja para quem for, mas se negar a Cristo, vai morrer no pecado. Se não aceitar a Cristo, vai morrer no pecado, mesmo tendo um Deus que nos ama, tá? Mas não gosta que a gente peque, tá? E qualquer desgraça que a gente colha é por causa dos nossos pecados, tá? E a coisa mais difícil deles entenderem ainda é que esse pecado foi herdado. A gente não fez por merecer esse pecado, a gente herdou esse pecado ainda de Adão, e a gente sofre muita desgraça, não porque nós estamos cometendo um pecado específico, mas nós recebemos muita desgraça por causa do pecado de Adão, tá? E entender o Evangelho é meditar nele e deixar que o Espírito Santo nos dê esse entendimento. Não dá para explicar na faculdade esse entendimento, é com a leitura da palavra e abrindo a mente para que o Espírito Santo possa nos ampliar a dimensão do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder dessa salvação é tão grande, tá? O poder dessa salvação, tanto é que a dimensão dessa salvação é nos tornar igual a Cristo. A dimensão dessa salvação que Deus preparou para nós é de nos tornar igual a Cristo na terra, né? Para que a gente
cresça num desenvolvimento espiritual extraordinário, né, com o entendimento da palavra, para chegarmos à estatura de Cristo. Mas nós temos às vezes muito mais budistas empenhados em ser igual a Buda, né, ou o pessoal do Candomblé serem empenhados em ser um pai de santo, né, do que muitas vezes os cristãos em ser igual a Cristo, né? E para isso o caminho é a oração, a consagração, a leitura da palavra de Deus, entendeu? Tem muitos que não entendem que muitos dos nossos sofrimentos é porque a gente não tem essa rotina, essa disciplina da oração, da consagração, da leitura da palavra de Deus, que nos leva a caminhar para a estatura de Cristo, e a gente sofreria muito menos que a gente sofre por a gente negligenciar isso. A gente fica numa parte muito rasinha do Evangelho, e daí a gente sofre bastante, né? E o objetivo é conhecer a Cristo, crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo mais e mais, tá? É tanto conhecimento que faltaria nos tempo para essa dedicação. Nos Atos dos Apóstolos, dos missionários, já falei Filipe, né? Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé, no ponto 3 do segundo tópico, o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, tá? Em Atos vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, tá? Então, Deus, ele chama pessoas, tá? Mas se eu não ouvir, Deus está nos chamando aqui. Se eu não ouvir, o Daniel vai ouvir, o Pedrinho vai ouvir, o pastor vai ouvir, tá? E Deus chamou os 12 discípulos e era para eles irem de forma poderosa para todas as nações. Eles ficaram se enrolando ali. Deus chama Paulo, e Paulo vai se tornar um maior apóstolo ali da igreja primitiva, o maior missionário da igreja primitiva. Ponto 3, tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário, tá? Então, Deus usa Paulo para doutrinar a igreja. Deus usa Paulo para que a igreja fosse discipulada, tá? Então, a palavra de Deus, ela é completa, tá? A gente ter discípulos, né? A gente termos pessoas preparadas para discipular é muito bom, tá? Mas Deus, ele falou, vai que eu não tenho ninguém para preparar, então eu vou deixar tudo na palavra, para que ninguém tenha desculpa depois de que não teve oportunidade de aprender, tá? Então Deus nos ensina tudo que nós precisamos, tá? Principalmente nas cartas de Paulo. Deus vai usar Paulo para doutrinar os gentios, tá? Principalmente os gentios, tá? Porque os apóstolos, a mente deles era muito lei, muito lei. Se Deus deixasse eles doutrinar, eles iriam acabar implementando a lei na igreja gentílica. Então, Deus vai usar Paulo para escrever as cartas, tá? E doutrinar a igreja, nos ensinar, né, tudo o que nós precisamos para sermos iguais a Cristo, chegarmos à estatura, tá, de varão perfeito. Porque disse Deus, e todas as coisas foram criadas. E disse Deus aqui o Novo Testamento, e vai formar todos os seus filhos. Nós seremos arrebatados no dia, vai ser o final dessa palavra de Deus. E disse Deus, haja a igreja plena, né? Vai ser quando estiver terminando esse pronunciamento de Deus, vai ser o dia do arrebatamento, quando nós vamos nos tornar todos aqui iguais a Cristo, tá? Por intermédio da palavra. Nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus. O autor aqui da lição, irmãos, ele é falho, ele é humano, como eu sou falho, como você é falho,
como você é humano, como nós somos falhos. O objetivo do professor aqui, tá, é de nos conscientizar, tá, de missões. Esse é o objetivo aqui, de nos conscientizar de missões. E ele está fundamentando essa necessidade dessa conscientização, tá, aqui, afirmando que toda a Bíblia é missionária, tá? Toda a Bíblia é missionária. Mas nós vamos ver que as cartas elas não estão focando em ser missionária. As cartas estão focando em nos ensinar, tá? Nos ensinar os crentes. E os crentes é para fazer missão, tá? O crente chamado por Jesus é para fazer missão. E o objetivo das cartas é de nos aperfeiçoar. O objetivo da palavra é de nos aperfeiçoar. E o propósito básico de todo cristão é transmitir Cristo, tá? Transmitir Cristo até os confins da terra, tá? Então, vá se você puder, contribua se você puder, ore, se você puder, você faça isso, tá? E no Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia, no capítulo 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, né? Isso nós temos certeza. Por quê? Porque Deus veio nos procurar, né? Quando nós não o procurávamos, né? Estamos muito distante de Jerusalém e o Evangelho chegou até aqui, até nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele é perfeito, o plano dele é perfeito e o plano dele é extraordinário. É um privilégio que nós temos de estarmos na terra, percorrendo a carreira da fé, aprendendo a crer para a gente ver o sobrenatural, né? Para a gente ver que o plano de Deus não se restringe ao que nós estamos vendo, né? As coisas materiais, mas ainda hoje o plano de Deus é espiritual, né? É uma comida espiritual, são coisas que não passam, são coisas eternas, tá? E esse plano, ele está em contínua, né? Tá passando, tá? Ele é, tá? Ele não será, ele é, o plano de Deus está acontecendo agora, e a gente entra nele espiritualmente e sai dele por Cristo, que é a porta, tá? E a gente come espiritualmente e tem o privilégio de estarmos na matéria, né, de estarmos na matéria, ainda usufruindo de tudo isso aqui, nesse período que Deus nos proporcionou, de estarmos convivendo na matéria, mas o plano dele é o espiritual, é o jardim, né, do Éden, né, de coisas eternas. O jardim é eterno, ele só foi transportado, né, para o céu, tá, e é onde Deus nunca desejou que nós saíssemos dele, né, que é um novo céu, uma nova terra, onde não haverá nem choro, nem enfermidades, nem guerra, nem doenças, tá? E ele já está em curso, né? E quem está entrando nele tem essa segurança, irmãos, que não é as guerras que irão nos matar, não é uma pandemia que vai nos matar, não é a pobreza, não é a mudança de clima que vai nos matar, né? Porque a gente faz parte do reino de Cristo, tá? Só não temos ainda total consciência desse reino, mas ele vai se abrindo à medida que nós vamos nos achegando ao Senhor por intermédio da sua palavra, tá? E por médio de todos os meios que ele nos proporcionou. E a gente tem essa obrigação, tá? De, se amarmos a Cristo, se amamos a Cristo, nós teremos essa obrigação, nós teremos bem nítida essa nossa missão, tá? Que é a coisa mais importante que nós temos para fazer.
mais do que você cuidar dos teus filhos, mais do que você cuidar do teu esposo, mais do que você cuidar da tua casa, a igreja não pode esquecer, você como filho de Deus não pode esquecer, tá, que você precisa transmitir a Cristo, tá? Se nós não transmitirmos, muitas pessoas irão para o inferno, para toda a eternidade, porque a gente escolheu, né, gozar a nossa vida aqui, com o dinheiro que Deus está nos dando. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para consagrar um dia, a gente não tem tempo para evangelizar, né, porque Deus nos abençoou, porque Deus nos deu casa, Deus nos deu carro, Deus nos deu dinheiro. Daí a gente vai viver a nossa vida, não é pecado nenhum você aproveitar, mas se nós amarmos a Cristo, nós vamos saber que a nossa maior missão é pregar o Evangelho. E se você, né, se essa pregação, se esse ensino te constranger a você abandonar a tua vida boa para fazer isso, é o propósito desse Evangelho, né? Que a gente mostrar com atitudes de que nós amamos de verdade Jesus de Nazaré, tá? E porque Ele é fiel e o que Ele tem reservado para nós é incomparável, né, com o que Ele está nos permitindo que a gente viva, o que Ele tem preparado para nós é incomparável, tá? E o objetivo do Evangelho é que a gente veja isso, aí tente colocar mais em prática esse propósito de missões, tá? Vá até onde você puder, mas vá em nome de Jesus. Perguntas? Colocações? Querem compartilhar? Alguém aí está sendo chamado por Deus, né? Porque tem pessoas às vezes que são descendentes de árabes assim, e a pessoa é a pessoa especial para ir lá para o mundo árabe, né? Pregar o Evangelho. Uns são africanos, descendentes de africanos, são ideais para irem para Moçambique, para a África, né? E Deus usa nesse propósito, às vezes um descendente de alemão para ir para a Alemanha, um descendente de italiano para ir para a Itália, né? Porque é mais fácil, né, essa questão da cultura, da língua, né? Então, certo é que Deus, Ele tem propósitos com as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus abençoe, ore por nós. Queremos estar aí atentos para a voz do Espírito Santo.